projeção. Jonas 1, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Amém? Eu vou estar lendo. Preste atenção nessa leitura. Diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonathan, filho de Mitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e chama e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Capítulo 1, de 1 ao 5. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles até Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar-se. Então temeram os marinheiros e chamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormiu um profundo sono. Fechamos nossos olhos. Querido Deus, Pai de amor, bondade e misericórdia, a Ti toda a honra, toda a glória, a Ti todo louvor, Senhor. Ó Deus, obrigado, meu Pai, pelos louvores que aqui foram doados para Ti. Ó Deus, sabemos que o Senhor se alegra quando nós clamamos, quando nós exaltamos o Teu nome. Ó Deus, que esses louvores venham subir com um cheiro suave ao Teu trono de glória. Ó Deus, abençoa cada pessoa que se faz presente aqui nessa noite. Também te peço pela vida daqueles que não poder ouvir, mas eu sei, Senhor, e confio na Tua palavra, e sei que todos que vieram, esses o Senhor marcou um encontro, tanto para ouvir os louvores que eles cantaram, também para que eles possam ouvir a Tua voz. E aqui estou, Senhor. Não sei de nada, mas o Senhor é quem preenche a minha vida. Eu te peço, meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha estar falando através de mim, conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. Essa oração que eu te faço, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Meus queridos, podemos ver nessa passagem algo que aconteceu. Uma ordem foi dada, e no mesmo tempo que essa ordem foi dada, ela foi desobedecida. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de quem era Jonas. E também quero dizer o título dessa mensagem que Deus colocou em meu coração: Aprendendo com uma tempestade. Esse é o título dessa mensagem de hoje. Primeiro, vamos falar um pouco a respeito desse profeta chamado Jonas. Jonas foi o único profeta do Antigo Testamento mandado por Deus para pregar aos gentios, não gregos. Então, de todos os profetas do Velho Testamento, Jonas foi o único que Deus o enviou para pregar para pessoas que não eram da linhagem judaica. Também podemos encontrar um relato lá em 2 Reis,
versículo 14, capítulo 25, parte A, falando quem era Jonas, de quem ele era filho. No entanto, se a gente for ler o profeta Jonas, esse livro é dito como profeta menores, porque a gente sabe que a Bíblia ela é dividida em profetas maiores, livros históricos, profetas maiores e profetas menores. E dentro desses profetas menores se encontra o profeta Jonas. Não que ele era menor em estatura, também não que ele era menor em conhecimento e nem menor na fé, mas porque o livro dele é um livro pequeno. Para vocês terem uma ideia, o livro de Jonas, ele vai do capítulo 1 até o capítulo 3. Veio Deus e fala diretamente com o profeta Jonas, mandando Jonas, isso está registrado no capítulo 1, para ir até a grande cidade de Nínive, para pregar, para alertar aquele povo. E Jonas recusa a ir, porque ele queria que aquele povo fosse castigado. Se a gente fosse aprofundar na história dessa cidade de Nínive, a gente vai ver que o povo, os sírios, eram as pessoas perversas, pessoas que não temiam Deus, pessoas desobedientes, pessoas que até matavam suas crianças, eram pessoas cruéis. Também por isso, o profeta Jonas, ele tinha essa mágoa no seu coração. Mas eu não quero falar muito a respeito dessa cidade, mas eu quero falar nesta noite a respeito do que é uma tempestade na vida e o que pode provocar uma tempestade na minha e na sua vida. O profeta Jonas, como eu disse, ele foi ordenado a ir pregar e ele recusou a ir obedecer a voz, o mandato de Deus. Nós sabemos que todos os profetas, eles tinham uma ligação direta com o Senhor, e tudo que o profeta falava se cumpria, porque o Senhor usava a boca do profeta. Podemos ver também, a título de conhecimento, que o último profeta está no Novo Testamento, que foi o profeta João. Esses profetas menores, e todos os profetas anunciavam que Jesus, nosso Salvador, viria. E o profeta João foi o único profeta que viu face a face. Jonas, agora, depois de ter desobedecido a Deus, ele está com um grande problema na sua vida. A gente pode ver que Jonas tenta se esconder do Senhor. Quem é que pode se esconder do Senhor? Ninguém. Ninguém se esconde da presença do Senhor. Às vezes acontece de alguém comprar algo na sua mão e quando chegar no dia de pagar, essa pessoa se esconder. Eu acho que já aconteceu com a maioria das pessoas que já foi cobrar alguém e percebeu que alguém estava escondido, mas você não viu, você não é Deus para saber. Mas ninguém se esconde da presença do Senhor. Ele fugiu, ele foi para a direção oposta de onde Deus tinha lhe estabelecido que ele fosse. Ele foi para Tarsis,
sendo que ele teria que ir para mim. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós, seres humanos que somos desobedientes, muitas das vezes somos pessoas que queremos olhar só para nós, queremos fazer somente a nossa vontade, e muitas das vezes achamos que estamos fazendo a vontade de Deus. Isso aconteceu com o profeta Jonas, e também acontece com a gente. Quantas e quantas vezes no nosso subconsciente achamos que estamos nos escondendo da presença do Senhor, e na verdade não estamos escondendo, estamos arrumando um problema com nosso Deus. Jonas sabia que se ele fosse para o lugar onde Deus ordenou, Deus iria salvar aquele povo, porque ele conhecia o quanto nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, é um Deus grande, é um Deus longânimo. Por isso, Jonas foge da presença, ou tenta fugir da presença do Senhor. Você já ouviu alguém dizer que a fruta estragada estraga as outras? Alguém já ouviu dizer isso? Pois Jonas, naquele momento, ele estava como uma fruta estragada, procurando um lugar para se esconder. E muitas das vezes, as pessoas vão estar vivendo uma vida desrenhada, de desobediência ao Senhor, tenta se esconder no meio da multidão, achando que Deus não vai achar. E Jonas, ele segue em direção ao navio que estava indo em direção a Tarsis. Quando ele chega naquele navio, ele paga a sua passagem, mas ele fala para onde ele iria e para onde ele estava indo, no lugar oposto. Meus queridos irmãos, nós, por mais que tentamos nos esconder da presença do Senhor, o Senhor já sabe aonde estamos, para onde vamos, o que queremos fazer, porque Ele conhece, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe as intenções do nosso coração. E por mais que tentamos nos esconder do Senhor, o Senhor sabe para onde queremos ir. E Jonas, naquele momento, no momento de que ele estava tentando fugir, ele estava sem pensar nas consequências que viria aí. As consequências que veio quando um servo, quando uma serva, quando um homem e quando uma mulher de Deus desobedece ao Senhor. Essas consequências, elas são trágicas nas nossas vidas. Pois quando estamos a ponto de fazer algo que não é do agrado do Senhor, nos esquecemos das consequências que virão. Jonas embarca, paga sua passagem, mas aquele homem que seria simplesmente mais um tripulante naquele navio, agora se torna um grande problema para aqueles tripulantes que estavam a bordo daquele navio. Meus amados e queridos irmãos, quando não estamos na direção de Deus, quando não estamos vivendo dentro do propósito de Deus, em vez de ser bênção na vida dos outros, nos tornamos
um grande problema da vida delas. Eu sei que existem pessoas que às vezes quando chega a se aproximar da gente, ou talvez você já ouviu alguém falar: lá vem aquele camarada, lá vem aquele camarada, ali só tem problema. Alguém já ouviu alguém falar isso? Ali já vem problema. Quando você recebe um zap que você olha e você fala: problema. Quando o seu telefone toca, que você olha na sua lista, você diz: não tem problema. Naquele momento, meus irmãos, Jonas era o problema. Nunca queira ser problema na vida de alguém. Queira ser sempre bênção, porque nós fomos salvos para abençoar, para ser abençoado, para ajudar. Porque Deus nos chamou para isso, para ser bênção. E no lugar onde você chegar, a palavra de Deus diz que aonde colocarmos a planta dos nossos pés, esse lugar será abençoado. Glória a Deus. Meus amados e queridos, quando Jonas colocou o seu pé naquele navio, não aconteceu isso. Por que será? Quando Jonas entrou naquele navio, ele tinha na sua consciência que algo iria acontecer, porque ele estava fugindo da presença do Senhor. Muitas vezes, quando estamos passando por momentos difíceis, quando sabemos que quando nós erramos, nós sabemos que erramos. Quando nós estamos longe da presença do Senhor, nós sabemos que estamos longe da presença do Senhor. Quando você conversa com alguém que está afastado do Evangelho, ele busca como refúgio apontar algo, apontar alguém, apontar a igreja, dizer que o problema dele foi alguém, sendo que o problema foi ele mesmo. Ele desobedeceu, assim como Jonas também desobedeceu, irmãos. Naquele momento, ele não quis estar próximo à multidão, porque a multidão lhe acusa, a multidão lhe aponta e descobre quem verdadeiramente você é. A multidão olha para você e diz: você é servo. E por que essa atitude? Então Jonas desce até o calabouço, em um lugar escondido, e lá ele se deita e dorme. Mas, meus amados, enquanto Jonas, que era o problema, estava ali deitado, dormindo em um profundo sono, aqueles que o receberam agora está passando por uma grande turbulência. O vento era contrário, meus irmãos. O vento não estava a favor daqueles marinheiros, daqueles comandantes. O vento não estava a favor daquele povo, porque o barco se balançava de um lado para o outro. E quando o nosso barco está balançando, quando a nossa vida está passando por grande tribulação e tempestade, queremos tirar, queremos ver da onde vem esse problema, e daí começamos a vasculhar. Foi o que aconteceu naquele lugar. O que aconteceu naquele lugar, eles começaram a vasculhar aquele barco, e agora o problema, a gente tem que aliviar o peso desse barco. Vamos pegar as bagagens mais pesadas e vamos lançar no mar. Vamos lançar e começar a tirar as bagagens. Mas o vento balançava de um lado para o outro, e ali gera um temor, meus irmãos. Quando a tempestade chega em nossa vida, aí nos tem
Mas aqueles homens não eram pessoas que conheciam o verdadeiro Deus. Aqueles homens não conheciam o Deus dos céus, que fez a terra, que fez o mar. Então, naquele momento, o comandante começa a clamar seu Deus. Começa a clamar seu Deus. Se você crê em algum Deus, comece a clamar esse Deus, para que ele possa ouvir. E eles começaram a clamar, cada um, está escrito na Bíblia, ao seu próprio Deus. Mas esses deuses não nos ouviam, porque esse Deus não era o Deus verdadeiro, não é esse Deus que cremos, não é o Deus Todo-Poderoso, meus irmãos. A atitude de Jonas comprometeu todos os tripulantes daquele barco, daquele navio. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, a nossa atitude compromete vidas de pessoas que não tem nada a ver com as nossas escolhas, com as nossas decisões. Muitas das vezes tomamos como pai de família decisões das nossas vidas que toda a nossa família vai passar dificuldades. Naquele momento, como eu já disse, o grande problema estava no coração do navio. Quando eles clamaram e buscaram todas as alternativas e não resolvia os problemas deles, agora se lembra daquele camarada que entrou, se apresentou, pagou a sua passagem e disse que estava indo para o lado oposto. Vamos lá. Onde estava o homem? Enquanto tudo estava balançando, ele estava dormindo. Agora vamos acordar. Toda provação tem um propósito. Eu sei que o erro de Jonas maior foi desobedecer ao Senhor, mas mesmo ele não indo cumprir o que Deus havia mandado, e quando Deus escolhe você para fazer algo, é você que Deus está escolhendo. Não queira terceirizar o que Deus mandou para você, porque quando nós terceirizamos o que Deus manda, Deus fica triste com as nossas atitudes. Jonas não queria fazer a vontade de Deus. Jonas pagou um preço alto. Agora vamos lá até Jonas. Acorda aquele homem para saber quem é o Deus que ele serve. Balançaram com Jonas e Jonas acorda. E ele pergunta, está aí no versículo 6, versículo 8. Então desceram. Então lhe disseram, volta um pouquinho mais, o 7. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde, lançamos sorte, para sabermos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E agora Jonas, o camarada que trouxe um problema. Vamos lá. E aí, camarada, o que foi que aconteceu? Quem é o seu Deus? Qual Deus você serve? Eu sigo ao Deus, Criador dos céus, que fez o mar, o Deus que criou todas as coisas. Então clama a seu Deus. Versículo 9. E ele diz: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus que fez o céu, o mar e a terra seca. Então, você é o culpado. E agora, meus irmãos,
Eles ficaram com medo de pegar Jonas e lançar fora do mar, porque eles sabiam que se aquele homem era um homem que serve do Senhor, que foi por causa dele que estava tendo aquela tempestade, se eles lançassem por conta própria aquele homem sobre o mar, algo muito pior poderia acontecer, porque se Deus estava movendo tudo aquilo por conta daquele homem, Deus ia matar. Isso foi o pensamento daqueles homens. Então Jonas, ele mesmo viu que ele era um problema e que aquele problema se acabaria quando ele fosse lançado no mar. Meus queridos, ali agora houve um clamor. Eles creram no Deus Todo-Poderoso, e a palavra de Deus diz que eles lançaram Jonas no mar e a tempestade cessou. Existem pessoas que no meio da tempestade, dentro da tempestade, temem ao Senhor, buscam ao Senhor, clamam ao Senhor, pedem as misericórdias do Senhor, mas quando a tempestade passa, se esquece do Senhor. Outros, quando tudo está bem, acham que está de bem com Deus, e quando tudo está mal, se afasta do Senhor, achando que Deus é culpado pelo seu problema. Mas naquele momento houve abundância. Mas agora o camarada que desobedeceu ao Senhor, que não quis ir para onde Deus tinha ordenado, agora ele sozinho vai passar pela prova. Quando ele cai no mar, Deus envia um grande peixe, e aquele peixe engole o profeta Jonas. Mas, meus irmãos, algo maravilhoso aconteceu, e acontece na minha e na sua vida, porque aquele que é do Senhor, por mais provações que venham passar, por mais lutas que venham acontecer na sua vida, ele não morre, porque quando Deus tem um propósito na nossa vida, jamais ele nos deixa morrer, porque o propósito dele tem que ser cumprido na minha e na sua vida. Outras pessoas aqui já passaram por lutas, já passaram até provações de mortes, estão vivos, estão vitoriosos e estão cumprindo o querer do Senhor. Quantas pessoas viveram sua vida errando e depois reconheceu o seu erro e olhou para o Senhor e fez como o rei Davi: olhe para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Meus queridos irmãos, aquele homem agora é engolido pelo grande peixe, mas dentro do peixe ele continua vivo. 3 dias ele passou ali, naquele momento de angústia, de sofrimento. Foi o momento que ele teve para refletir, para olhar o quanto Deus é misericordioso. Talvez a dificuldade que eu esteja passando, você esteja passando, foca um pouquinho, só um pouquinho de fé. Jesus disse: se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda e pedir para que o monte se desloque de um lado para outro, acontecerá. Fé, temor, busca. Naquele momento de
estava uma boa, o povo estava sofrendo, o povo estava gritando, o povo estava se pegando um no outro, o povo caía, levantava, caía, o povo ia para um lado para o outro, mas ele estava tranquilo, porque ele estava ali tranquilo, dormindo. O povo estava sofrendo, mas Jonas estava dormindo. Mas agora o povo está tranquilo, porque o povo creu no Deus vivo, clamava a esse Deus, e Deus respondeu, ele trouxe paz e abundância. Agora Jonas passa pelo processo. Glória a Deus. E agora Jonas necessita se arrepender. A todo instante, precisamos nos arrepender. Precisamos clamar. Precisamos olhar e ver para que Deus nos chamou. Para que Deus te chamou. Isso fica a pergunta. Qual tem sido o propósito de Deus na sua vida, na minha vida? Será que estamos cumprindo o propósito de Deus? E agora Jonas ama. Jonas ama. E ele disse, coloque 10, por favor. 10. Ali, como eu disse, os homens acharam que ele temou e aceitaram Jesus. Jonas agora está passando por outro processo, mas ele tem que provar sua fé. Então, meus amados, quando não reconhecermos o propósito do Senhor na nossa vida, a tempestade não vai cessar. Essa coisa. Ali na barriga do peixe, clamou ao Senhor. E o Senhor me mandou para o lugar onde Deus queria que ele fosse. Capítulo 2, versículo 1. Isso. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe. 2. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do íntimo gritou, e tu ouviste a minha voz. Agora Jonas, algo que ele já sabia e que foi o que ficou mais gravado agora na mente dele, é que ele jamais poderia se esconder do nosso Deus. Porque no momento em que não queremos fazer a vontade de Deus, passamos a obedecer o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade. E quando nós queremos obedecer e fazer a nossa vontade, obedecer o nosso pensamento, o nosso coração, nos esquecemos do Senhor. Quando Jonas quis obedecer a sua própria vontade, ele esqueceu de obedecer a vontade de Deus. Jonas sabia que ele não podia se esconder do Senhor, mas quando ele estava querendo fazer a sua vontade, ele se esquecia do Senhor. Agora mesmo Jonas, que estava se escondendo do Senhor, está no fundo do mar, e muito pior, tem um peixe lá nas profundezas do mar. Ele sentiu, ele lembrou, ele ouviu, ele viu na prática que o Deus que nós servimos e que ele serviu jamais nos deixa. Foi lá que Deus ouviu o clamor de Jonas. Não importa onde você está, não importa o que está acontecendo na sua vida, não importa o que você tem pensado até hoje, o que importa é que o nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Esse é o Deus da providência, irmãos. Esse é o Deus que está ao nosso
dor e de aflição. Eu sei que muitos de nós já passamos por deserto. E muitas das vezes achamos que esse deserto não ia chegar ao fim. Mas cremos no nosso Deus, confiamos e tivemos a certeza que no momento certo o Senhor iria entrar com providência. E não foi diferente na vida de Jonas. Jonas conseguiu ser liberto do seu sentimento, ser liberto do seu eu, do seu orgulho. E agora ele vai fazer o ID do Senhor. Amém. Senhor, esperado de nós. O Senhor tem contado comigo e com você. Deus poderia ali mandar qualquer outra pessoa pregar naquela cidade. Deus também poderia transformar aquele povo. Mas Deus quis. E Deus sempre quer usar servos e servas do Senhor. Você é o canal de bênção do Senhor. Você é a voz do Senhor. É a voz do Senhor que quer usar para falar do amor dele. Nunca corra do propósito do Senhor. Jonas foi contra a sua vontade. E o que ele iria fazer em 3 dias, porque a cidade era muito grande, ele fez em 1. A palavra de Deus está escrito que Jonas era para fazer em 3 dias. Ele fez em 1 dia, contra a vontade dele, mas fazendo a vontade do nosso Deus. E aquele povo se arrependeu, aquele povo se converteu, e ali foi apregoado o jejum, e aquele povo foram libertos. E agora volta Jonas à sua realidade. Deus é misericordioso. Depois, vocês vão ver nesse livro de Jonas, você vai ver que há um diálogo entre Jonas e Deus. No momento que Jonas volta, Jonas vai, depois que ele cumpre a missão, ele vai para o mar, ali na praia, o sol está muito escaldante. Eu sei que todos já leram essa passagem. E Jonas deita ali cansado, e Deus faz crescer uma planta, e aquela planta faz sombra para Jonas, e Jonas fica alegre, e depois aquela planta morre, e Jonas se entristece. E aí vem o questionamento dele para com Deus, e de Deus para com ele. E aí Jonas fala: você teve compaixão com a planta que nasce e depois morre. Como poderia eu não se compadecer daquele povo? Então, meus irmãos, nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus poderoso, é o Deus criador do céu e da terra, é o Deus que nos dá missão, é o Deus que nos quer de pé fazendo a vontade dele. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos cada dia cumprir esse mandado do Senhor, no nome de Jesus. Os avisos? Eu tenho? Ai, irmã, pastor. Já dei alguns avisos. Terça-feira começa a sua oração. E sábado teremos um louvozão. Vai ser uma bênção. E isso não é só para o ministério de louvor, mas sim para toda a igreja. No final teremos cantina. Olha, R$5. O salgado é 6 e o refrigerante 2. Amém. Em prol da compra de uma nova bateria para o nosso Amém. Então eu cantina em prol de uma nova bateria. Que é o ponto da bateria. Convido o ministério de louvor, que vai estar fazendo umas músicas. E em seguida, depois que o louvor terminar, oração silenciosa.
Logo depois eu tenho que convidar o pastor Zelino, que vai estar dando a bênção ao pastor. Pastor Zelino. Amados irmãos, a misericórdia do Senhor